Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 75 do Política que Interessa. E numa semana marcada por uma greve geral, o programa não pode sair disso mesmo. Portanto, venham comigo. Pois bem, esta semana Portugal teve uma greve geral, a primeira conjunta com a UGT e da CGTP em 13 anos. E quando duas centrais sindicais que raramente caminham juntas decidem caminhar e parar ao mesmo tempo, merece atenção. Não por reflexo automático, mas por simpatia ideológica, mas numa análise política séria. Esta greve surge como resposta ao pacote de trabalho 21, um conjunto de mais de 100 alterações ao Código de Trabalho que este governo quer implementar. E vamos ser honestos, desde o início não estamos a falar apenas de uma medida ou outra isolada, nem apenas de um detalhe técnico perdido num diploma jurídico. Não, não é isto. Estamos a falar de uma revisão ampla, estrutural e com impacto direto óbvio na forma como se trabalha, se contrata e até mesmo se despede em Portugal. Há medidas que podem explicar este nervosismo todo. O teletrabalho passa a ser recusado com muito mais facilidade pelas empresas, existe o limiar da dependência económica para alguns trabalhadores independente que vai subir dos 50% para os 80%, deixando muita gente de fora da proteção social. Abre-se também a porta à renúncia de créditos laborais em tribunal, retira-se também peso à presença sindical em empresas sem nenhum tipo de trabalhador filiados. Ou seja, tudo isto somado cria uma percepção clara. O equilíbrio está a deslocar-se. Ou seja, agora, dito isto, também é preciso olhar para uma realidade e não para apenas uma narrativa. Esta greve não teve a adesão massiva que muitos esperavam, pelo menos a meu ver. Não parou o país, não criou um choque social profundo. Não é verdade. Não revelou um clima de revolta generalizada. E isto importa, porque significa que existe descontentamento, óbvio, sim, não vou negar, mas não existe um consenso social alargado de que estamos perante um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores. Não é isto. Ou seja, a greve existe, é legítima, mas não é um terremoto social. É um sinal político e é isso que importa-se perceber e é o que eu vou analisar neste episódio. E é aqui que pode entrar a minha leitura desta greve. Eu respeito desde já esta mesma, sempre respeitei, mas respeito só não significa a suspensão do pensamento crítico. A pergunta que eu faço é simples e pode ser um bocado incómoda, mas porquê agora? O que é que toma este momento tão insuportável ao ponto de justificar uma greve geral, quando nos últimos 13 anos Portugal passou por momentos objetificamente mais duros? Entre 2013 e hoje tivemos a Troika, austeridade severa, cortes salariais, congelamento de carreiras, precariedade institucionalizada, perda real de poder de compra, uma pandemia, inflação, crise da habitação e serviços públicos em ruptura total. No entanto, nunca vimos esta convergência sindical numa greve geral tão forte. Isto leva-me a uma conclusão difícil de ignorar. Esta greve é menos uma reação proporcional à situação material dos trabalhadores e uma reação política, sim, e ideológica a uma mudança clara de ciclo. Uma reação de um espectro político, sendo que perdeu voz, centralidade e capacidade de conseguir condicionar o poder. Há aqui uma contradição profunda na forma como fazemos política em Portugal. Protestamos muito depois, mas pensamos pouco antes, ou seja, o momento do descontentamento devia ser, sobretudo, um momento do voto. Devíamos perguntar com um bocadinho mais de seriedade em quem é que votamos, porquê e com que expectativas reais. Votamos durante anos e anos nos mesmos partidos, nas mesmas soluções, nos mesmos protagonistas, sempre tudo igual. E depois exigimos o quê? Resultados completamente diferentes. Isto não pode ser nenhum tipo de maturidade democrática que se fala. É fuga à responsabilidade coletiva. Também não ajuda, obviamente, o facto das figuras tradicionais de protesto continuarem a ser as mesmas pessoas. Pessoas que já governaram, que já conseguiram influenciar decisões, que já estiveram perto e no poder. Pessoas que, com todo o respeito, não têm hoje, como todos sabemos, soluções credíveis para o país. E quando estas caras lideram o protesto, o país real vai se desligar, vai descredibilizar. Portugal hoje não está numa lógica revolucionária, está cansado, quer estabilidade essencialmente, previsibilidade, soluções práticas, é o que os portugueses querem. Isto não invalida, obviamente, desde já, a crítica ao governo, mas explica porque é que esta greve não mobilizou massas como alguns esperavam, como se falava na televisão e nas redes sociais.
O terceiro bloco desta análise é talvez o mais revelador de todo este processo, o papel de André Ventura e do Chega. E aqui não estamos apenas a falar de uma simples posição pontual sobre leis do trabalho, mas sim de um padrão político que infelizmente já conhecemos muito bem. No próprio dia da greve geral, André Ventura veio afirmar que tinha alertado o governo desde o início, acusando de estar a abrir um bar aberto para despedimentos, disso mesmo. Classificou também algumas destas medidas como burrice e deixou claro que o Chega pode não viabilizar este pacote laboral tal como está. Ou seja, estas palavras têm peso porque a AD não tem maioria absoluta e precisa objetivamente de votos do Chega ou até mesmo do Partido Socialista para conseguir aprovar qualquer tipo de reforma. Até aqui poderíamos dizer, Ventura está a fazer oposição, está a conseguir condicionar o governo, está a marcar uma posição até. O problema começa quando olhamos para todo o contexto, e é isso que vamos fazer, e para o histórico. Durante meses, o Chega mostrou-se disponível para uma reforma laboral dita pelos mesmos moderna. No próprio dia da greve, muda este tom, endurece o discurso e apresenta-se como um símbolo super defensor dos trabalhadores. Isto não é nenhum tipo de evolução política, é uma adaptação tática e foi facilmente percebido por outros tipos de protagonistas, candidatos à presidência. Seguro desafiou Ventura a dizer com clareza se vai votar contra ou a favor desta reforma laboral, acusando o mesmo de dizer uma coisa e o seu contrário. João Coutinho de Figueiredo foi ainda mais direto e saudou este pedido de transparência feito a Ventura, mas lembrou-se de algo essencial. Quem exige a clareza tem de ser claro e apontou muitas incoerências evidentes. Contraí disse ainda aquilo que muitos pensam, mas poucos dizem de forma frontal. Ou seja, houve quem chamasse estes sindicatos de sanguessugas durante anos e anos e que agora aparecem como maior amigo dos trabalhadores. Houve até quem fosse contra este pacote laboral e depois a favor, e depois outra vez contra. Isto não é nenhum tipo de pragmatismo político, é a política feita ao sabor do vento. E este ponto é o ponto central. O Chega não decide com nenhuma base em convicção e ideologia enraizada, nem com uma visão coerente sobre o trabalho, a economia, o Estado Social ou qualquer tópico. Decide com percepção do que o seu público-alvo quer ouvir naquele preciso momento. Se o vento sopra contra os sindicatos, ataca os sindicatos. Se o vento mudar de direção e conseguir soprar a favor do descontentamento laboral, o Ventura veste a camisola dos trabalhadores. Ou seja, pode ser eficaz a curto prazo, pode render likes, alguns aplausos e manchetes e alguns votos como tem conseguido, mas é profundamente problemático para um partido que quer ser decisivo, e tem votos para isso, em matérias estruturais. Porque leis dos trabalhos não são slogans, não se fazem com base em humor da semana ou na temperatura das redes sociais. É um bocadinho mais que isso. E o mais irónico ainda é que, ao tentar ocupar o espaço do protesto, o Chega acaba por expor a sua maior fragilidade. Quer ser tudo para todos em simultâneo. Quer ser liberal quando convém, depois vamos ser socialistas quando dá jeito, antissistema quando está na oposição, institucional quando se consegue aproximar do poder. Ou seja, no meio disto tudo o governo fica refém, os sindicatos radicalizam este discurso todo, a esquerda tenta recuperar com toda a força a relevância perdida e o Chega vai jogando à roleta política de forma muito engraçada. E quem é que fica com a resposta clara é o país. A discussão sobre o trabalho em Portugal precisava de ser mais séria, previsível e coerente. O que estamos a ver é exatamente o contrário. Um debate contaminado completamente por oportunismo, táticas eleitorais e falta de coragem para conseguir assumir posições mais impopulares, mas consistentes. E isto liga diretamente ao problema que eu acho que é um dos maiores da nossa democracia. Enquanto os partidos não forem claros, antes, durante e depois, vamos continuar a discutir tudo em função do vento e nunca em função de um rumo, um objetivo, um propósito claro. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o 75. Agradecer por estarem desse lado. Vou deixar aqui, como sempre, as minhas redes sociais. Subscrevam o canal, deixem o gosto. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.